Olá, e a paz do Senhor para todos que estão assistindo esse vídeo. Eu fico muito feliz em voltar aqui. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Guedes. Eu dou aula lá na classe Josué, da nossa Assembleia de Deus do Farol, a sede aqui de Maceió. E eu fico muito feliz, novamente, em voltar aqui e trabalhar com vocês temas da nossa lição, coisas relacionadas a Deus. Mais feliz ainda por saber que também está assistindo pessoas que talvez não tenham contato comigo. É uma honra, uma gratidão poder vir aqui falar com vocês também. Espero que vocês também estejam bem, ok? Bem, nossa lição de hoje é interessante. Não vou falar exatamente o tema agora, porque preciso dar uma introdução um pouco antes dela. Um pouco antes de falar acerca do tema em si, né? O principal tema. É interessante essa lição, eu queria falar com vocês sobre isso, porque não só essa lição, mas a que vocês tiveram antes com meu querido... não somente essa lição que vocês tiveram antes, mas todas essas nossas lições que vamos discutir, eu, Sérgio, Joyce, minha outra querida professora, essas lições elas vão girar muito em torno de algo que, vamos dizer assim, meus alunos nas minhas aulas, eu utilizo bastante essa área, né? Mas hoje, não somente hoje, mas nesse trimestre, nós vamos focar muito nessa área, que é a história. A história é uma área muito, muito linda, no qual a gente pode, a partir de análises históricas, trabalharmos conteúdos e conceitos e ideias que podem mudar bastante nossa vida. História, apesar de uma ideia muito equivocada que alguns têm, no sentido de que história é apenas você decorar fatos do passado, datas do passado, coisas que ocorreram no passado e ponto. Fica lá no passado, né? E é muito errôneo e equivocado isso. Principalmente porque história é uma das formas de que a gente pode analisar coisas realmente que aconteceram, mas que influenciam até hoje no presente. Fatos e acontecimentos que ocorreram no passado, mas que, na verdade, essa palavra passado, ela é meio... Como é que eu posso dizer? Ela é um pouco equivocada quando a gente fala que a história é o estudo do passado. Na verdade, a gente estuda, sim, coisas do passado, mas essas coisas do passado, elas influenciam tanto o nosso presente. Elas, como é que eu posso dizer? Elas geram tantas coisas no que vivemos de agora, que chamar essas coisas de passado é apenas na teoria, é apenas no papel. Na prática, na verdade, esse passado está muito relacionado com o nosso presente. É por isso que a gente precisa estudar a história. E é por isso, inclusive, que a própria lição nossa vai tratar sobre assuntos em que nós vamos focar num objeto de estudo, né, que é a igreja. Nós iremos analisar a história dessa igreja, justamente porque sabemos que essas coisas que aconteceram com a igreja, a história inteira dela, não ficou para trás. Não é algo do passado apenas, mas é algo que influencia nosso presente e que precisamos entender para nossa construção e caminhada de vida cristã. É muito importante entender isso, meus queridos. Outra coisa, como eu falei, acabei de falar, é que o foco das nossas aulas serão a igreja, a história vinculada à igreja. E a partir disso, nós vamos tratar sobre assuntos que influenciam nossa vida, que aconteceram no passado, mas até hoje influenciam em nossa vida. Um dos grandes exemplos é a nossa lição de hoje, que é sobre Jesus Cristo. Perceba, nós vamos tratar sobre algo que ocorreu, uma figura histórica, Jesus Cristo, e que se a gente considerasse que a história não influencia no presente, teoricamente figuras como Jesus Cristo também não influenciariam no nosso presente, desculpa. O que é uma grande falácia. Jesus Cristo influencia no nosso presente até hoje, ele está vivo até hoje, cremos que ele está vivo até hoje. Então, dizer que estudar a história da igreja é algo assim, apenas ver o que aconteceu antes e pronto, decorar esses fatos e seguir a vida. Considerar apenas isso, você pode estar literalmente restringindo algo que poderia contribuir muito, que com certeza, na verdade, usei a palavra errada, que com certeza vai contribuir muito para a sua caminhada cristã, que é o estudo da história da igreja. E hoje nós vamos pautar o nosso estudo da história da igreja, mas na figura de Jesus Cristo. Não somente Jesus Cristo, mas ele como o fundador da igreja. Falar de Jesus Cristo é interessante porque Jesus Cristo, até para aquelas pessoas que não creem no evangelho em si, né, os incrédulos, considerar Jesus Cristo como uma figura histórica é um fato. Cristo, a pessoa de Jesus, ela é citada, ela é um objeto de estudo para toda a historiografia. Então, no mínimo, você deve saber de Jesus Cristo, por exemplo, pelo calendário, que foi basicamente
firmado na ideia de raciocínio da vida de Jesus Cristo, né? Do nascimento dele e da morte dele. Do tempo antes disso e o tempo depois. Então perceba, um calendário, não é algo tão assim, meu Deus, espiritual e religioso. Mas é uma esfera na nossa vida que é influenciada, inclusive, pela figura histórica de Jesus. E que influencia muitos, ainda aqueles que não creem na parte espiritual, ainda aqueles que não creem na parte do evangelho. Mesmo assim, precisam admitir essa figura histórica de Cristo. Então, o erro de muitos é não entender essa figura histórica e, como toda figura histórica, algo que não somente aconteceu no passado, a vida de Cristo, mas que influencia no presente. É o primeiro erro de muitos quando estamos discutindo assuntos como essa lição. E o segundo erro, esse erro é mais para nós que cremos no evangelho, que somos cristãos. O segundo erro é que às vezes nós tratamos muito Jesus como uma figura histórica e não entendemos que ele é muito mais além do que apenas uma figura histórica. Cristo, ele viveu, sim, é um fato, ocorreu, só que ele foi muito mais do que apenas aquilo que foi visível a nós aqui na Terra. Inclusive, que foi visível a alguns, né? Não foi visível, por exemplo, a nós, não éramos o tempo de Cristo. Mas Cristo, nós cremos que ele é muito mais do que apenas uma mera figura histórica, mais uma figura histórica que influencia. Ou seja, dois grandes erros que eu preciso falar com vocês quando estamos estudando sobre Cristo e história. Primeiro erro é considerar Cristo como uma figura histórica, algo que apenas viveu no passado e que não influencia em nada no nosso presente. Primeiro erro. Segundo erro é não entender que Cristo, além de ser uma figura histórica, ele é muito mais. Existe toda uma perspectiva espiritual na pessoa de Cristo. Todo um evangelho fundamentado na pessoa de Cristo. É por isso que nós precisamos trabalhar com a figura dele e é o que vamos fazer exatamente nessas nossas discussões aqui. Ok? Falar sobre Cristo é interessante porque, como eu disse a vocês, ele é muito mais do que uma figura histórica. Eu não vou firmar aqui nossas discussões tanto na ideia histórica de Cristo. Porque eu sei que vocês estudam Cristo, a figura histórica de Cristo, nas aulas de vocês. Vocês estudam o tempo que ele chegou, né? A época, o contexto histórico que Cristo veio. Tudo isso a gente estuda bastante. Mas eu vou focar em uma parte que talvez muitos não falem, que é justamente esse lado mais espiritual. Esse lado mais, assim, além do que apenas a figura histórica de Cristo. E o quanto precisamos entender esse lado além para que entendamos a importância de Jesus Cristo para a história da igreja. Entenderam o link que a gente vai fazer com Jesus Cristo e a história da igreja? Certo? Bem, Jesus Cristo, talvez uma das figuras mais importantes que existiam na história, e para nós, a figura mais importante. Entendemos que desde cedo a humanidade, decidindo pelo pecado em si, o pecado original, né, traçou então um rumo de condenação eterna, mas não somente condenação eterna, mas condenação eterna separada de Deus. A humanidade inteira estava caminhando para um rumo sem Deus. Estarmos condenados e ponto. Não existia mais essa possibilidade de voltar ao divino em si, né? Um caminho voltando ao divino. Estarmos para sempre separados e condenados. Até que então vem a figura de Cristo. A figura que basicamente revelou, da parte de Deus, todo o plano de salvação e conversão que ele teria ao ser humano. Ou seja, o ser humano antes condenado a traçar um caminho de separação eterna para com Deus, agora pode traçar um caminho único, a partir de Cristo, pelo qual ele pode novamente se chegar a Deus. Isso basicamente é o resumo do evangelho em si. Por isso a figura de Cristo é importante. Só que uma coisa interessante é que nesse rumo de caminhada, né, durante a nossa vida aqui na Terra, até chegar ao encontro com Cristo, Cristo ele não apenas traçou esse rumo para fazermos de forma individual. Cristo, como é na Escritura revelado, ele é a cabeça, na verdade, de um grande corpo que ele mesmo formou com a figura dele, com a vinda dele. Esse corpo é a igreja. E é por isso a importância de você entender o quanto a igreja ela é algo assim, está dentro do plano de Deus, e Jesus Cristo em si é aquele que basicamente fundou, é aquele que deu a possibilidade desse corpo existir, a igreja. E aí entra o nosso tema da lição. Se vocês verem aí na lição de vocês, o título gigante que tem aí é Jesus Cristo, o fundador da igreja. Falar sobre Cristo como fundador da igreja é entender isso que eu acabei de dizer para vocês. Antes, nós estávamos nesse rumo totalmente de perdição,
Mas agora que podemos, no caso salvação, né? Agora que podemos ter um caminho novamente para chegar a Deus, esse caminho, ele passa, dentre outras coisas, por uma vivência nossa em um corpo formado por Cristo. Tá bom? Isso está muito relacionado a uma passagem que eu queria que vocês abrissem. Aí a gente entra com a leitura bíblica. Essa passagem está lá em Mateus, capítulo 16. Capítulo 16, o próprio versículo 16 até o 18. Até o versículo 18, tá bom? Vou começar lendo, tá bom? Mateus, capítulo 16, versículo 16. Antes disso, claro, não posso esquecer, né, dar o contexto para vocês, né? Lembra? Sempre falo isso aqui nas nossas videoaulas. Quando estamos trabalhando com versículos, nunca devemos trabalhar versículos de forma tão individual. Mas precisamos entender o contexto em que esse versículo está. O contexto daqui é quando Jesus chega aos discípulos, depois de uma série de críticas que ele vai falando aos fariseus, depois de uma série de ponderações que ele traça, Jesus ele chega aos discípulos e pergunta, mediante a toda uma multidão que antes estava perto. Ele chega e questiona quem os outros, eles, a multidão, todos em si, aqui, dizem que eu sou. E aí os discípulos, eles falam uma série de coisas que a multidão acreditava que Jesus era, inclusive os próprios fariseus, os próprios saduceus também, eles traçam a ideia do que podem acreditar que Jesus é, o que a figura de Jesus representava para eles, né? Mas aí Jesus então pergunta, certo, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, a gente vai começar agora, né, que é o versículo 16. Simão Pedro então respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus respondeu, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi lhe revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, que estás no céu, nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Essa passagem, vamos dizer assim, né, está falando sobre, principalmente, uma verdade que teoricamente, Simão Pedro revelou uma verdade. E a partir dessa revelação dessa verdade, Jesus então diz, olha, a partir disso, outra coisa, uma instituição será formada, a igreja em si, né? Fala, inclusive, sobre a fundamentação dessa igreja. A pedra que vai sustentar. Quando ele fala pedra, ou rocha, vamos dizer assim, né? É aquilo que vai sustentar essa nova instituição, esse novo corpo que Cristo vai trazer, que é a igreja. Só que aqui tem um porém, uma coisa bem interessante. Interessante, eu digo, existem alguns pensamentos e alguns raciocínios que, infelizmente, interpretam de forma meio equivocada quando leem essa passagem. Não sei se vocês perceberam isso. Quando a gente lê o versículo 18, tu és Pedro, blá blá blá, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Alguns analisam isso e dizem, oxe, Jesus então está dizendo que Pedro é a pedra que vai fundamentar a igreja. Enfim, muitos raciocínios eles são traçados a partir dessa ideia. Eu respeito em si a patente das pessoas que traçam, tudo bem. Só que a gente precisa entender o quanto esse raciocínio, na verdade, é equivocado. Se entendemos Pedro como um fundamento da igreja, como a rocha que funda a igreja, não somente outras passagens ligadas a essa passagem vão perder o seu sentido, vão ser ressignificadas para pior, vamos dizer assim, como também uma grande contradição vai acontecer na ideia do evangelho em si, né? Quando Jesus fala, por exemplo, que eu pedi para vocês entenderem o contexto, a importância de entender o contexto. O contexto daqui era Jesus perguntando o que as pessoas entendiam de Jesus, da sua figura. E depois, o que os próprios discípulos entendiam da sua figura. Quando Jesus perguntou o que as pessoas entendiam da sua figura, ele sabia que os discípulos iriam responder, olha, Jesus, a figura, eles acham você como um João Batista, por exemplo, como um Elias, como um profeta. Eles veem você como mais um ser humano vindo à Terra para fazer algum propósito de Deus. Só que quando Simão Pedro chega e diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, perceba que ele está revelando algo que, assim, a gente sempre considerou que Jesus, ele não quis revelar assim, tipo, seres humanos, acreditem que eu sou o Messias, e ponto. Cristo ele nunca trabalhou com essa coisa forçada de você reconhecer a grandeza dele forçadamente. Pelo contrário, ele trabalhava muito com parábolas, com mistérios, com paráfrases, para que as pessoas não fossem forçadas a reconhecer ele como Messias, mas reconhecessem ele como Messias por obra da graça, por obra de Deus. Então, assim,
Imagine um plano que há muito tempo vem sido, entre aspas, escondido, porque os profetas falavam, né? Profetizavam acerca desse plano, mas há muito tempo era um plano assim que nós não sabíamos como ia se desenrolar. O plano da salvação. Por muito tempo o céu estava em silêncio, porque ninguém era capaz de converter. Lembra do que eu falei, né? A importância da figura de Cristo. Converter o rumo da humanidade a uma eterna condenação, a eterna separação de Deus. Converter esse rumo a um rumo em que o ser humano pudesse novamente se chegar a Deus. Ninguém podia fazer isso até o momento. Ninguém podia e ninguém conseguia fazer. E aí vem Cristo. Vem Cristo como revelação desse plano. Perceba, é uma verdade grandiosa. Uma verdade, inclusive, que não estava tão visível naquela época. Porque as pessoas não esperavam isso. As pessoas esperavam o Messias que vinha numa batalha derrotar o Império Romano e tirar o povo hebreu do jugo desse império tão atroz que estava naquela época. As pessoas esperavam isso, um líder político. Um líder, não sei, enfim, um líder cultural, um líder social. Só que vem a figura de Cristo, através desse mistério de Deus inteiro, revelada sobre uma figura que iria converter esse rumo. O Filho do próprio Deus que iria converter esse rumo e gerar um outro rumo, inclusive um rumo com a igreja, com o corpo de Cristo, ser o fundador desse corpo, para caminhar juntos para um dia vermos Deus face a face, né? Mas a partir disso já viveram uma eternidade inteira nesse caminho. Cristo, ele era a revelação disso. E Pedro entendeu. Pedro, inclusive Jesus fala depois, né? Porque isso não foi revelado pelos seus entendimentos, pela sua carne em si, pelo seu corpo, mas pelo próprio Pai que está no céu. Foi o próprio Espírito de Deus que revelou a Pedro isso, de que Jesus era o Filho. Jesus era aquele que cumpriu as profecias. Jesus era a figura do plano da salvação, que iria mudar esse rumo. Então, Cristo, ele deve ter ficado realmente bem extasiado quando Pedro falou isso. Porque Pedro, não sei se vocês entenderam, mas Pedro acabou basicamente de dizer todo o mistério que antes tinha para com a pessoa de Cristo. E por isso ele fala, você realmente é Pedro. Petra é um radical no sentido de pedra, né? Você realmente acredita em situações sólidas, em coisas realmente que vale a pena você fincar suas verdades. E depois ele fala, e sobre esta pedra, primeira coisa, esta. Ele não usa o pronome essa. O pronome essa é um pronome que antecede, né? Refere-se ao seu antecedente. Ou seja, de cara, a ideia de que Pedro é a pedra que Jesus está falando é descartada, porque o pronome não é essa. O pronome está falando sobre esta. Esta o quê? A pedra que Pedro tinha dito antes, sobre esta pedra. E qual foi a pedra que Pedro imaginou? Imaginou não, né? Sabemos que foi por obra de Deus mesmo que revelou a ele. Mas qual foi a pedra que Pedro chegou a falar, chegou a reconhecer? O próprio Cristo. É sobre esta pedra que eu edificarei a igreja. É muito importante entender isso. Porque se considerarmos Pedro como a pedra que funda a igreja, estaremos dizendo que o Evangelho, uma das manifestações mais visíveis do Evangelho, que é a própria igreja, o corpo de Cristo, esse corpo está fundamentado em um ser humano que, inclusive, esse ser humano, pelo próprio Evangelho, é criticado e dito como um ser humano corrompido. Então, o corpo de Cristo está fundamentado em um ser humano corrompido. E mais, Pedro, assim como todo homem, morreu. E morreu mesmo, entendeu? Inclusive, morreu de uma forma bem humilhante, como a gente sabe, né? De cabeça para baixo, numa cruz. Então, assim, teoricamente, se ele morreu, como fica o corpo de Cristo fundamentado nisso, né? Percebe como esse raciocínio é muito equivocado. Ele é muito nocivo, inclusive, ao Evangelho. Não entendemos aqui nessa passagem que Pedro é a pedra que fundamentou a igreja. Mas entendemos que Pedro, ele citou a revelação de Deus, uma revelação, inclusive, incrível, citou quem seria o fundador dessa igreja. E é o mesmo Pedro, inclusive, para tirar essa dúvida, não restar mais dúvidas, é o mesmo Pedro que eu queria que vocês abrissem comigo lá em Atos, capítulo 4, versículo 11. Pedro está falando uma série de coisas. Eu vou ler a partir do versículo 8, só para a gente ter esse contexto. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, ser interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado
diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores, repito, a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Pedra angular a gente pode entender que eu não sou muito bom em engenharia, tudo bem, mas a pedra angular a gente entende como a pedra fundamental a partir de um alicerce. Podemos tocar como um alicerce em si, de toda uma construção inteira. E ele fala assim, essa pedra que vocês rejeitaram, construtores, se tornou a pedra angular. Ele estava falando de Jesus, e ele comparou Jesus a essa pedra. Não foi à toa isso. Inclusive, eu fico querendo imaginar até que talvez alguns irmãos, vendo aquele episódio, né, quando Jesus fala com Pedro aquilo, talvez tenham ficado meio... peraí, Pedro é o fundamento da igreja? Pedro é a pedra da igreja? A pedra angular? E aí Pedro, ele, na sabedoria de Deus, inclusive, inspiração por ele, falou isso. A pedra que vocês rejeitaram há muito tempo se tornou a pedra angular, se tornou o alicerce de todo o evangelho, de toda essa vida, de toda essa conversão de um rumo antes de toda a perdição, mas agora um rumo para Cristo, para Deus, para se voltar a Deus novamente, o plano da salvação. Então essa pedra de todo esse plano, de todo esse evangelho, de toda essa vida, de todo esse corpo que gerou a partir de Jesus como fundador, foi essa pedra que vocês rejeitaram. Isso, minha gente, ele não falou apenas, bolei aqui. Na verdade, Pedro, ele cita as Escrituras, porque em uma parte das Escrituras antigas há uma profecia sobre isso, sobre a pessoa de Jesus como a pedra fundadora do corpo de Cristo, fundadora do corpo que iria caminhar nesse novo rumo traçado pela salvação. É interessante a gente trabalhar com essas Escrituras antigas. Abram comigo lá em Salmo. Eu abri aqui, se vocês quiserem pausar o vídeo para lerem comigo, mas eu vou ler logo para a gente não perder tanto tempo. Lá em Salmos, no capítulo 118, para aqueles que pensam que Salmos é apenas versos poéticos, às vezes nos delírios que a gente não entende, enfim, né? Para quem pensa isso, sinto dizer que está muito enganado. Salmos possui bastantes revelações, e uma delas é a própria revelação disso, que Pedro cita depois em Atos. Pedro, assim como todo cristão verdadeiro, era conhecedor das Escrituras. É interessante que nós também sejamos, assim como Pedro, conhecedores das Escrituras. E são nessas Escrituras, lá em Salmos, capítulo 118, que cita esse plano. Todo esse plano e toda essa ideia de Jesus como figura que se torna o fundamento, o alicerce, todo um corpo que caminharia para Deus, no caminho da salvação. Capítulo 118, Salmos, versículo 17. Vamos ler a partir do 17 até o 22. Não morrerei, mas ficarei para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade. Não me entregou à morte. Ele me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, pois eu quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor pela qual entram os justos. Eu dou-te graças, Deus, porque me respondeste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso é uma profecia de Cristo. Não somente de Cristo, mas também sobre o que iriam fazer com Cristo. Perceba, os construtores rejeitaram. Aqueles que se diziam que iam construir o corpo da igreja em si, ele está falando muito das pessoas em si que rejeitaram a Cristo, os fariseus, os saduceus, enfim. Esses mestres da lei, que eram teoricamente as pessoas que iriam continuar com essa construção de corpo, eles rejeitaram essa pedra. Mas foi esta pedra que formou um verdadeiro corpo, um corpo formado por Cristo, pelo qual ele é a cabeça, e no qual esse corpo caminharia junto no caminho da salvação para com Deus. Percebe, então, que a figura de Cristo é muito mais do que apenas um ser histórico que fez um feito no passado. Na verdade, Cristo, nós cremos que, além de ser toda essa manifestação do plano da salvação de Deus aqui na Terra, como se habitou, o Verbo se habitando e se fazendo carne entre nós, desculpa. Além disso, ele fundou não somente todo esse caminho, ele gerou esse caminho para que pudéssemos voltar a Deus, como também gerou um grande corpo que iria caminhar conosco nesse caminho, que é a igreja. É por isso que precisamos falar de Jesus Cristo como o fundador, como a pedra que fundou e que literalmente acompanha e alicerça todo esse corpo. É até interessante falar sobre isso, porque às vezes a gente pensa que nossa vida
E aí que está a importância de juntar, né? Jesus Cristo com a ideia de história da igreja. Não sei se vocês estão entendendo o objetivo meu de juntar isso. Às vezes as pessoas trabalham muito ou pensam que podem viver uma vida de evangelho sem, por exemplo, a igreja. Que podem caminhar nessa caminhada cristã, desculpa a repetição, sem ter esse convívio em comunidade, sem ter esse convívio formado por um corpo que foi fundamentado em Cristo. E o quanto essa ideia é inteiramente equivocada, gente. Abram comigo lá em João, só para a gente trabalhar com essa discussão. Em João 15, vamos ler a partir do versículo 1. Eu vou primeiro ler tudo e depois a gente vai voltar a essa discussão sobre a importância, no caso, da igreja, não somente como algo que foi fundado por Cristo, mas como um projeto dele para a nossa vida cristã. João, capítulo 15, versículo 1 até o 7, tá bom? Eu sou a videira verdadeira, isso Cristo que está falando. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Se não permanecer na videira, gravem isso. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Acho que até aqui já tá bom. Eu ia ler o 6 e 7, mas até aqui já traduz muito o que eu quero trazer para vocês. Perceba, Jesus está colocando nossa vida espiritual, comparando ela como uma videira, na qual nessa videira, o tronco principal, né, o ramo principal é Cristo. E sobre esses ramos estão fincados vários outros ramos, que se derivam em outros ramos, e a partir disso gerar o corpo em si, né? E perceba que a árvore inteira forma esse corpo no qual Cristo, em algumas passagens, é tratado como a cabeça, e aqui ele é tratado como o ramo principal. Mas perceba, se aquele raciocínio de que, eu não preciso de uma igreja para viver a minha caminhada cristã, se aquele raciocínio fosse correto, teoricamente não existiria essa árvore. Seria um ramo sozinho que estaria de alguma forma ligado a Cristo, mas não ligado, não partilhando da mesma árvore, vamos dizer assim, né? Não sendo parte da árvore, que é algo extremamente contraditório. Não existe um ramo que não esteja participando da árvore e esteja ligado ao ramo principal, que é Cristo. Para que você esteja ligado ao ramo principal, que é Cristo, você precisa pertencer a essa árvore. Se você não pertence a essa árvore, se você é um ramo, por exemplo, jogado, que não pertence mais à árvore, largado, né, retirado, esse ramo definha, esse ramo ele perde, ele morre, justamente porque não está conectado ao ramo principal. E para estar conectado ao ramo principal, logicamente você precisa pertencer à árvore em si, que é a videira. Por que eu estou falando isso? Não sei se vocês chegaram ao ponto que eu quero chegar. Se você se diz cristão, mas não considera a importância da igreja em si, da vivência na igreja, como uma comunidade, como um corpo. Sim, um corpo de doentes, um corpo em que as pessoas são corruptíveis, mas um corpo que foi inclusive estabelecido por Cristo e que caminha em um processo de santificação. Se você não partilha desse corpo, se você não pertence a esse corpo, como você vai estar ligado ao ramo principal? Como você vai querer ser um ramo ligado ao principal, mas você um ramo sem árvore, vamos dizer assim? Não existe isso, gente. Nós precisamos participar dessa árvore inteira para que possamos ser ligados a esse ramo principal, que é Cristo. E assim, ligados a Cristo no seu corpo, não é ligados a Cristo apenas, mas ligados a Cristo no seu corpo, na sua árvore, na videira, dessa forma, produzimos frutos. Produzimos frutos no sentido de caminhamos nessa caminhada cristã. Realmente caminhamos de forma certa, de forma correta. Talvez a lição ela é muito boa, essa lição 2. Ela é muito interessante porque ela traça uma ideia de que muitos, inclusive, perderam sobre a importância da igreja em si na vida de um cristão e o quanto Jesus ele forma vamos dizer assim, essa importância, ele funda essa importância, que é o fato de que Cristo, sendo com o ramo principal da videira, trabalha com o cristão de uma forma em que, para que você seja enxertado nele, você precisa partilhar dessa videira, do corpo. Afinal, Cristo não formaria um corpo para nada.
Cristo não formaria, não seria essa pedra angular da igreja para nada. Então é muito importante tratar, entender Cristo como esse fundador da igreja, entender a igreja, o corpo de Cristo, como um projeto dele, do próprio Cristo, para a nossa caminhada cristã. Caminhando para o final, eu queria só tratar com vocês sobre alguns problemas, nesses últimos minutos que restam, sobre alguns problemas que, infelizmente, às vezes influenciam as pessoas não quererem, por exemplo, partilhar dessa igreja, né? Entrar nessa igreja, estar em comunhão, estar em comunidade com esses irmãos desse caminho de salvação para com Deus. Infelizmente, eu gosto muito de dizer assim, que o foco da igreja em si é Cristo, porque ele foi o fundador. Mas, infelizmente, as pessoas às vezes fazem muito com Cristo, com a figura de Cristo, algo que eu chamo de torre de marfim. Eu chamo não, né? É um conceito trabalhado em uma literatura, uma escola literária. Perceba, sempre nessas aulas a gente vai trabalhar muito com coisas ligadas à história. E uma das áreas muito ligadas à história é a literatura. A literatura traduz muito de muitos acontecimentos históricos. A própria literatura tem uma escola literária chamada Parnasianismo. Da escola, eles trabalhavam muito com o objetivo de tornar suas obras muito formais, muito rebuscadas, ao ponto de elas se elevarem assim como uma torre de marfim, um produto valioso, bem raro, inclusive. Então elas pegavam as obras, colocavam nessa torre, para que pessoas normais, naquela época, pessoas com, enfim, não com a mesma condição desses autores, essas pessoas não conseguissem entender essas obras. Por isso elas seriam parnasianas, algo assim do Olimpo, algo bastante elevado, muito formal, muito, eles gostavam de comparar como ouro, um ouro puro e refinado. As obras seriam isso, estariam nessa torre, para que as pessoas não conseguissem alcançá-la. Por que eu estou falando isso? Eu não sei se vocês perceberam, mas muitas igrejas, muitos cristãos, muitas comunidades cristãs, infelizmente, quando trabalham com pessoas novas e querem adentrar nisso, às vezes elevam a figura de Cristo como se fosse uma figura muito assim, além, pela qual você não tem a capacidade de dialogar, ou pela qual você não tem a capacidade de aprender com ele. E a partir disso, o evangelho ele vai ganhando diversos, vamos dizer assim, arrumadinhos que as próprias seres humanos, que as próprias pessoas colocam, e impedem, inclusive, que todo o pecador em si, né, chegue a Cristo. É interessante falar sobre isso porque quando elevamos Cristo a uma torre de marfim, quando elevamos Cristo, a figura de Cristo, e impedimos, inclusive, que as pessoas entendam sobre essa figura, discutam sobre essa figura, entendam o que essa figura quer trazer, o relacionamento que ela quer ter para com todos, isso atrapalha não somente a vida desses cristãos, como também atrapalha esse corpo. Teoricamente, se elevamos a figura de Cristo e deixamos ela, né, lá em cima, geralmente as pessoas fazem isso muito quando querem ser os intermediadores, né? Olha, você não pode chegar a Cristo, mas eu posso, enfim, de alguma forma levar você a Ele, eu posso trazer coisas que façam com que você chegue a Ele. Infelizmente, isso ocorre muito no meio cristão. Isso ocorre de diversas formas. Então, um dos problemas muito que acontece na igreja justamente é levar Cristo, levar não somente Cristo, mas o Evangelho, de uma forma que ele fique inatingível pelas pessoas comuns, entre aspas, né? Esse é um dos grandes problemas. E aí entra outros problemas, como, por exemplo, pessoas querendo ser intermediadoras, pessoas atrapalhando essa história de ramo de videira, né? Não considerando Cristo como o ramo principal, mas ela sendo um ramo que parte do principal, pela qual os outros devem partilhar delas. Pelo contrário, todos têm que estar conectados a esse ramo principal, a Cristo. Mas aí quando alguns se colocam como intermediadores disso, ou não nesse sentido, necessariamente nesse sentido. Quando algum cristão, por exemplo, não foca em Cristo em si, mas foca em pessoas. Acha que, por exemplo, foca em cargos como pastores, em músicos, em outras pessoas que trabalham para Cristo, que foram ministérios estabelecidos, sim, por inspiração de Cristo, para construir o corpo, né, para, vamos dizer assim, ajudar o corpo. Mas essas pessoas focam nesses ministérios, focam nessas pessoas pessoas que partilham desse ministério e não focam em Cristo. Estabelecer-se aí um intermediador, vamos dizer assim, para Cristo. E isso atrapalha justamente porque esse galho, imagine, se essa pessoa, por exemplo, falha ou alguma coisa acontece com ela. Imagine se as pessoas fundamentassem Pedro. Era o que fariam com Pedro se não entendessem aquela passagem, né?
as pessoas entendessem Pedro como o fundamento da igreja, como um intermediário entre Cristo e a igreja. Não, Pedro é mais uma pessoa do corpo de Cristo. Teve uma grande, vamos dizer assim, uma grande visibilidade, ele foi uma grande figura no corpo de Cristo, mas ele é uma figura no corpo de Cristo. Ele não é o cabeça de Cristo. Não existe essa intermediação entre alguém e Cristo. O plano da salvação e a morte na cruz foi justamente para que antes, em que eu precisava de um sacerdócio para me levar a Deus, agora eu posso construir esse caminho, junto com meus irmãos, eu para com Deus, diretamente. Então, outro dos problemas que atrapalham a igreja muito é essa história de colocar pessoas como intermediadores. E um dos terceiros problemas que eu fecho aqui com essa aula é o fato de que, às vezes, nós discutimos muito sobre várias coisas e não focamos, não damos prioridade à principal figura da igreja, que é Cristo. Às vezes nós focamos em diversas discussões, em diversas linhas de raciocínio, mas não entendemos que a prioridade para os nossos dias é entender Cristo e a consequência de sua figura na igreja, nas nossas vidas cristãs. É muito importante, sim, termos discussões diversas, mas a principal discussão que precisamos ter é sobre a pessoa de Cristo, sobre o que ele fez. O principal anúncio que devemos ter para com os outros é sobre Cristo. Não devemos pegar Cristo e elevá-lo, deixá-lo em uma torre, pelo qual a gente vai discutir dele só com aqueles que são mais letrados ou com aqueles que entendem mais. Não mesmo. Cristo precisa ter esse contato direto com as pessoas. E nós somos instrumentos dele para que levemos ele aos outros, anunciando, cumprindo o ID. Então, são problemas que às vezes atrapalham a igreja e atrapalham o caminhar e o funcionamento desse corpo fundado por Cristo. Talvez seja o auge daqui da discussão que eu quero trazer para vocês. Porque falar Cristo como fundador da igreja é muito mais do que dizer que ele fundou historicamente a igreja. Mas dizer que ele, até hoje, e é pelo fato de ter ressuscitado e viver até hoje, que essa igreja, esse corpo, consegue caminhar nesse rumo. Ele como o foco. Ele como aquele realmente que precisamos sempre estar olhando, sempre estar almejando, colocando como alvo. Cristo. Cristo e todas as coisas que ele propõe, todo o evangelho que ele propõe para as nossas vidas. A discussão é muito grande, inclusive acho que essa foi uma das aulas mais longas que eu dei, mas é porque falar sobre Cristo realmente não tem como a gente às vezes resumir tanto. Só que eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a importância de Cristo para o corpo, para a igreja, e o foco que precisamos realmente dar verdadeiramente a Cristo. Tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem contactar com alguém da organização. Chegaremos a essas dúvidas. Com a luz, iluminação divina, conseguiremos entender coisas que às vezes a gente não consegue entender de início. E qualquer coisa, enfim, pode contactar. Eu espero que vocês continuem bem, continuem em paz. E um grande abraço para todos.